fama, às vezes, ela revela aquilo que já está dentro de você, ela te dá o poder, ela te dá acesso a muitas pessoas, né? Dinheiro fácil, pessoas começam a te acessar. Então, quando você sabe de onde você veio e o porquê você está fazendo aquilo, nada muda. É saber quem você é, de onde você veio, saber qual o seu propósito. Ter os seus valores muito bem definidos. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim, mano, se você quer ter dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus valores. O que é aquilo que o dinheiro não compra? O que é aquilo que a fama não compra? Sejam muito bem-vindos ao Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Hoje é um episódio muito especial. Nós vamos falar sobre o filme Não Olhe Pra Cima, que é um sucesso mais visto da Netflix. Vamos abordar os assuntos levantados por esse longa-metragem de sucesso. Eu estou recebendo hoje Beto Malvão, pastor e ator, e o meu querido Samuel Nova, ator, youtuber e empresário. Muito bom estar com vocês aqui, sejam bem-vindos. Obrigado, meu amigo. Ele também é um dos meus pastores, né, da minha igreja, então eu tô só concordando com ele hoje aqui. Como é que eu vou discordar do pastor da minha igreja aqui em São Paulo? Não tem condição, tem que... Ele só fala amém. Jesus. Amém, quero ver então. Olha só, gente, se você ainda não assistiu o filme, não fique preocupado, a gente não vai dar spoiler do final. Eu vou dar. Eu vou dar. Mas aí começou. Tô brincando, gente, vou dar não. Nós vamos falar de alguns assuntos, mas basicamente o que todo mundo sabe, eu vou te lembrar aqui. O filme gira em torno da possibilidade de um meteoro destruir a Terra. Aí uma cientista, depois ela pega a ajuda de um outro cientista, que é o Leonardo DiCaprio, e eles começam a entender que está vindo um meteoro, que em 6 meses o mundo vai acabar, e eles começam a tentar alertar as pessoas, o governo e o mundo. E eles esbarram num ponto que talvez você saiba como é que é, já tenha sofrido, que é o seguinte, a alienação. As pessoas não estavam nem aí. Eles queriam dizer que o mundo ia acabar, mas as pessoas estavam preocupadas com o show, com a cantora, com o relacionamento de gente famosa, com entretenimento barato em geral. Queria saber a opinião de vocês. Vocês lidam muito com pessoas que param de se preocupar com o que é importante e gastam tempo com o que é fútil? Pode começar, meu pastor aí. Eu vou começar. É bem aquilo, é a arte imitando a vida, né? As pessoas realmente estão muito ligadas na sua vida, no celular. Você pegar o celular, você sempre olhando para baixo, você vira um refém disso, preocupado com o que está acontecendo com a vida dos outros e esquecendo daquilo que realmente importa, daquilo que realmente pode trazer algo para ela, para a família dela, para o mundo, sabe? Como é a história do filme. Então acho que esse filme retrata muito os dias atuais, assim. Pessoas estão preocupadas ali com o seu mundinho, com os seus seguidores, sabe? Quem curtiu a sua foto, a primeira coisa que ela faz quando acorda, às vezes não é nem olhar para a esposa, para a mãe, dar um bom dia, pegar o celular, quem curtiu a minha foto, sabe? Quem tá bombando nas redes sociais e acaba esquecendo de olhar ontem, né? Porque realmente importa, né? Assim, eu gosto muito de dados, né? Então, 83% de tudo que consome na internet hoje é entretenimento. Então, a internet tem muita coisa boa, o entretenimento é legal, só que a internet não tem só entretenimento. A internet tem possibilidades de mudar de vida, pode ser uma escola, pode ser trabalho, pode ser tudo, mas 83% está concentrado nisso. E hoje, se você pegar a internet, cara, hoje nós vivemos a melhor época do mundo para quem quer mudar de vida. Nunca foi algo tão democrático. Cara, mudar de vida através da internet nunca foi algo tão democrático. Para pensar. Impossível, né, hoje? Tipo assim, você tem isso aqui na palma da sua mão. A Fabiola, minha esposa, que hoje tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, é uma menina do interior do Ceará que começou a gravar vídeo. Quando é que isso aconteceria em vias normais? Jamais. Então você vê... 20 anos atrás era impossível. Impossível. Hoje você tem coisas e acesso, mas sabe o que acontece? De todo mundo que está na internet, 5% estão produzindo e 95% estão consumindo. Então isso revela que 95% das pessoas estão preocupadas em consumir algo. E eu falo isso, mesmo sendo produtor, eu digo, gente, faça alguma coisa, eu incentivo as pessoas, mano, vem fazer parte dos 5%, vamos aumentar isso daí. Você para pensar, a oportunidade da vida das pessoas estão aqui na palma da mão. Tá na palma da mão. De trabalhar, de montar um negócio. Mano, antigamente a pessoa, eu não monto um negócio porque eu não tenho estrutura. Hoje você só precisa ter o produto, você bota na tua casa, você cria um site. É fácil você aprender a criar um site, é fácil você aprender a trabalhar com tráfego pago, tá tudo lá disponível.
e apenas 5% das pessoas estão mudando de vida. Então passa, mas adiante. Essa pessoa que consome a informação tudo sabendo usar, trazendo como fonte de sabedoria, de conhecimento, também é bom. Não, com certeza, mas aí que tá. A maioria das pessoas estão só consumindo. Quando eu digo produzindo, eu não estou falando só do produtor de conteúdo. Sim. Eu estou falando que 5% das pessoas elas estão fazendo algo com a internet. Por exemplo, hoje a internet é meu meio de vida. A internet mudou minha vida. Eu trabalho com a internet. Só que o interessante é que está disponível para todo mundo, mas apenas 5%. Sim. Vou dar um exemplo. O cara diz assim, cara, não tem emprego. O cara, na cidade dele, ele pode procurar um produto, ele pode fazer em forma de consignado, ele pode criar um site, ele pode começar a vender e a partir disso mudar de vida. Pode. Só que 95% das pessoas, elas querem isso. Elas dizem que querem isso, mas na verdade o que, é que ela está fazendo? Ela está vendo o que está acontecendo, ela está vendo a artista tal, falando isso, ela está distraída. E cara, pra mim, eu acho isso um dado alarmante. Sim, claro. A mudança de vida está aqui para todo mundo. Só que 5% só das pessoas estão fazendo algo. É o que retrata o filme. Tá vindo um meteoro pra Terra, vai acabar com tudo, mas tá todo mundo alguém não preocupado. Fizer nada, vai acabar o mundo. Com o término do relacionamento de uma cantora, artista, de uma cantora com um rapper e tal. Que não vai mudar nada na vida dela. Não vai mudar nada. E eu quero só apontar uma coisa aqui sobre entretenimento, que é o seguinte. Samuel faz entretenimento. De alguma forma ou de outra, pode comunicar, ele é um entretenimento. Ele só não é barato, aquele bobo. Por quê? A gente vai rir aqui, você vai entretenimento é tudo seu aquilo tempo. que mantém a pessoa. Nós estamos aqui, vamos ficar 40 minutos aqui falando, você está acompanhando a gente. Só que nesse meio tempo a gente está jogando conteúdo bom que pode transformar a sua vida. Então o problema não é o entretenimento. Porque tem gente que fala é assim, você ficar sem fazer nada. Não, porque eu sou culto, eu só ouço música clássica e eu só leio literatura sueca. Não é isso não. O entretenimento ele tem pontos positivos, você tem que saber selecionar. Agora eu quero entrar num ponto... Fala, vai. Eu consumo muita piada na internet. Ok. Eu consumo muita piada. O errado não é eu consumir piada. O errado é eu consumir piada e não usar essa ferramenta para mudar de vida, sendo que ela está disponível. Então, novamente, o problema não é você consumir conteúdo. O problema é você somente consumir conteúdo e perder uma oportunidade dessa porque você está distraído. Exatamente. Virar um obeso de informações, né? E não fazer nada. E não fazer nada. Isso é interessante. Agora, olha só. Como é que a gente encontra, Samuel e Beto, esse ponto em que a gente vai entender que aquilo ali é importante? No filme é isso, né? O mundo vai acabar, isso é importante e as pessoas querem se divertir. Muitos acham que aquilo ali realmente, o se divertir é o mais importante, né? Como é que a gente define, cara, o que de fato é importante na nossa vida? Deixa o Beto começar a responder. Agora, como pastor, eu tô te dando a honra. Gente, o que eu acho que é como importante, eu gosto muito da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela fala sobre que o ser humano tem primeiro as suas necessidades básicas, depois necessidade de segurança, moradia, para depois pensar, tem a última parte que é o que a gente chama dos chamados luxos, né? Eu acho que, por exemplo, para mim e minha esposa, a primeira prioridade é eu saber que minha esposa está bem. Então, para mim, é a primeira prioridade, é a gente estar bem. A nossa vida, pra gente, é a nossa primeira prioridade. E depois a gente vai definindo e subindo aquilo que aponta para o nosso propósito. Porque não adianta de nada eu tentar apontar para o meu propósito querendo minha esposa correndo risco de vida. Claro. Entendeu? Então o filme até aborda, mano, o mundo vai ser destruído por um meteoro. Não adianta de nada eu estar fazendo tudo que eu estou fazendo se vai acabar tudo daqui a pouco. Então a minha casa só tem valor se não vai adiantar de nada se minha casa vier um meteoro, derrubar a minha casa e matar todo mundo, não vai adiantar de nada. Então ela só tem valor quando primeiro minha vida tem valor. Então eu acredito que a definição do que é importante, ela começa primeiro com a nossa vida, nossa saúde. São as chamadas muito coisas bom. Que o dinheiro não pode comprar, né? Tipo assim, nem todo mundo que tem dinheiro tem saúde, entendeu? Então exatamente. A nossa saúde, nossa felicidade, o nosso relacionamento com Jesus. Então são coisas que pra gente é importante. O que é que eu considero? Relacionamento com Jesus, isso é uma coisa minha. Você pode ter outras prioridades. Claro. Mas primeiro, meu relacionamento com Jesus, minha família e o nosso propósito. Eu colocaria essas três aí. E sendo que o nosso propósito, ele sempre tem que apontar para abençoar pessoas. Excelente.
Excelente. Ele falou em questão de dinheiro. Eu já ouvi uma frase que diz assim que tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Sabe? Então eu vejo muito isso que o Samuel falou. Eu tento buscar muito viver o meu propósito todo dia. Sabe? Tem 2 datas muito importantes assim na vida de um homem. Quando ele nasce e quando ele descobre por que ele nasceu. É exatamente o que você faz aqui, não pode comunicar, o que o Samuel faz nas redes. Então, quando a gente está realmente respondendo aquilo que Jesus tem para nós, no tempo certo, na velocidade certa, isso traz uma alegria. A gente sabe que os problemas virão, né? Jesus falou que nós teríamos dias maus, tudo, mas que a gente precisa permanecer firme, com muita fé, que ele venceu e a gente também vai vencer. Então, acho que se a gente buscar viver uma vida de propósito, respondendo o nosso chamado, acho que vai trazer uma alegria. Isso é muito bom. E contrapor isso com o dinheiro é interessante. As pessoas acham que o dinheiro é tudo na vida, é o mais importante. E às vezes não é. O que adianta você ter muito dinheiro se o meteoro está vindo? O que você faria se você soubesse que vai acabar? Quem você ligaria? Com quem você ia querer jantar, almoçar, sair, ver o último filme? Essas são as pessoas importantes. Do que adianta ter muito dinheiro se no último dia da sua vida não vai estar ninguém que você ama perto de você? Mas o mais louco disso... E você não vai poder usar o dinheiro para comprar uma passagem para Marte. Que você não vê no filme alguém preocupado com isso, sabe? Ali todo mundo tá preocupado com o mundinho dela, com a vida dela. Hoje, com agora, com prazer. E, cara, tá vindo mó BO assim pra cima do planeta e tá todo mundo banana pra isso. E o que eu acho interessante é que, tipo assim, mano, as pessoas vivem nesse individualismo, mas o evangelho, ele mostra o contrário, né? Porque, por exemplo, Jesus não morreu por você. É polêmico, né? Jesus morreu pela humanidade na qual você se encaixa. Uau. Você tá entendendo? Jesus, ele tem um projeto para humanidade. E você, dentro desse projeto, você se encaixa porque você está na humanidade, entendeu? E o nosso projeto pessoal... nós temos nosso projeto pessoal, mas o nosso projeto pessoal, o nosso propósito pessoal, porque você tem o seu propósito pessoal, eu também tenho o meu, você também tem o seu, mas o nosso propósito pessoal, ele tem que apontar para o propósito maior, que é a restauração de toda a criação através do Messias, cara. Muito bom. Então as pessoas estão tão preocupadas com si que elas se esquecem do principal, muito cara, bom. Que nunca não vai adiantar de nada isso se eu não contribuir para o principal. E hoje em dia pessoas buscam muito, por conta da internet, ser uma pessoa conhecida, sabe? Ser uma pessoa famosa. E a gente tem um grande exemplo de Jesus. Porque você já viu Jesus? Ninguém aqui nunca viu Jesus, mas todo mundo conhece Jesus. Jesus foi famoso na época dele porque ele carregava uma palavra, ele carregava uma verdade, ele carregava uma mensagem. E isso fez com que até hoje a gente fala aqui do nome dele. E tem pessoas que talvez buscam querendo só aqui, só eu vou fazer. E o grande foco sempre está em Jesus. Bom, muito bom. Eu vou até usar essa fala do Beto para vender o meu livro, cara. Eu descobri a sua mensagem muito feliz. Eu te dei. É sobre a estratégia de comunicação de Jesus. Como é que um homem do século I ficou famoso? Porque ele tinha uma estratégia de comunicação. A mensagem dele era maravilhosa. Agora, interessante vocês falarem de Jesus, porque eu acho que o filme Não Olhe para Cima, ele tem uma pegada cristã. Eu vou explicar isso, não vou falar sobre isso agora. Antes eu quero falar sobre o efeito da fama e pedir para você que está nos acompanhando, pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha essa informação. Nós estamos falando aqui do filme, o mais visto da história da Netflix, né? Não Olhe Pra Cima. Eu tô recebendo Samuel Nova, que tem um canal com a Fabiola Mello, esposa dele, sucesso. E aqui o Eli de 10 Mandamentos, Beto Malvão. Sou eu. Ele fez Rick Lázaro. Quais são os 10 mandamentos? Fala aí. Samuel, não, mas tu não fazia a novela? Como é que tu fazia a novela e não sabe os 10 mandamentos? Eu sei, mas o foco é o filme. Fala os 10 mandamentos aí, mano. Deixa um comentário. Deixa um comentário aqui sobre o que você aprendeu até aqui e você gostou. Essa é uma forma da gente se comunicar. Eu preciso saber o que você está entendendo para entender se o conteúdo está no caminho certo. Eu conto com a sua ajuda, tá? Vamos lá. Tem um momento do filme que é quando o Leonardo DiCaprio, que é o... Um grande ator. O cientista... Ele é atorzão, né, cara? Ator. Ele... É triste que só tem um Oscar. Né? É muito triste. Exato. Só ganha um, né? Como melhor ator. Ele tem muito filme bom. Aquele Prenda-me Se For Capaz é muito bom. Muito bom. E Titanic? Ninguém vai falar Titanic? Ele é muito bom. Mano, Titanic foi tão bom que as pessoas assistiram tanto que enjoaram. Pois é, eu acho que eu assisti umas 7 vezes, cara, no cinema. Todo mundo assistiu tantas vezes que enjoou. Mas só assistiu tantas vezes que é bom. Mano, eu só consigo lembrar o Titanic que eu assisti umas 6 vezes e o Vingadores que eu assisti 2. Nenhum outro filme eu assisti mais vezes.
Você já fez em algum lugar a cena de levantar os bracinhos? Com certeza. Quem não? Fabiola. Eu lembro que eu fui ver 3 vezes, tentei ver o Titanic, se eu não me engano foi no ano de 95, e eu tinha 13 anos. E aí eu fui com os amigos da igreja para ver o filme, e quando a gente chegava lá, a sessão estava lotada. 3 vezes eu tentei com a galera, aí eram 10 pessoas, eram 12, eram 7. Quando a gente chegava, nunca tinha 7 ingressos disponíveis, 13. Não tinha. Aí sabe o que eu fiz? Fui sozinho. É o jeito, mano. Fui sozinho. Depois eu conto pra galera. Mas vamos lá. Tem um momento que o cientista, né, vivido pelo Leonardo DiCaprio, ele entra na televisão para falar que o mundo vai acabar. E aí você vê que ele é sem jeito. As pessoas cuidam da imagem dele, ajeita a barba. E ele vai, ao longo do filme, ele vai ficando famoso. E ele vai aprendendo a falar. Faz até propaganda na televisão. E existe um efeito ali, que é o seguinte, ele passa a ser chamado de o maior cientista. Algumas pessoas levam pro lado até da beleza física, o cientista mais bonitão, mais sexy dos Estados Unidos, do mundo. E ele acaba se envolvendo com uma mulher que não é a dele. Ele era casado e se envolve com uma outra mulher. Ou seja, isso é um efeito da fama. Se ele não fosse famoso, ele jamais se envolveria com aquela pessoa, porque ela é uma estrela da televisão. Ele jamais aprenderia também a se comunicar tão bem se não fosse a fama. Ou seja, a fama, ela muda as pessoas. E aí eu queria, Samuel, que você falasse um pouco sobre isso, Beto também. Como é que é o efeito? Se tem um efeito positivo ou negativo? Como é que a gente se protege? O que a gente não pode deixar a fama mudar na gente? Eu acredito que a fama não muda, ela só revela quem é. Tem pessoas que elas não fazem as coisas porque elas não têm oportunidade. E como elas não têm oportunidade, elas não fazem. Várias coisas que elas queriam fazer e não fazem porque são erradas, elas não fazem porque não têm oportunidade. Então eu acredito que o segredo disso, cara, é você sempre apontar para tua mensagem, para o teu propósito, o porquê do que tu faz as coisas. Por exemplo, o nosso pastor, o Dan Duque, uma vez falou algo que eu nunca esqueci. A gente estava terminando a conferência, que era o Fire Refine, a gente estava dentro de uma sala e a gente estava lá chorando na presença de Jesus. Aqui eu vou expressar mesmo a minha fé. E o Dan Duque chegou assim para o nosso pastor e falou assim: Leandro, Jesus deu influência na nossa mesa. Só que você tem que entender uma coisa. O que a gente tem de mais precioso é a presença do Espírito Santo. Que se você perder tudo, perca tudo, mas não perca a presença. Se você perder a presença, você vai ter que negociar. E, consequentemente, você vai perder. Mas se você mantiver tudo e tiver a presença, cara, Jesus faz tudo novo de novo. Então, eu acredito que o que mantém as pessoas são seus princípios e valores. Só que todo mundo tem alguns princípios que são inegociáveis. Outros, não é que os princípios sejam inegociáveis. Eles apenas não tiveram uma boa oferta. Então, eu não acredito que a fama muda as pessoas. Ah, mano, se eu for famoso, pode ser que isso me mude. Não, não vai te mudar. Você só não tem oportunidade. Interessante, cara. Interessante. E aí, Beto? Beto Malvão. Eu acredito também muito nisso. A fama, às vezes, ela revela aquilo que já está dentro de você. Ela te dá o poder, ela te dá acesso a muitas pessoas, né? Dinheiro fácil, pessoas começam a te acessar. Mas quando você entende, eu sempre tive muito isso comigo. Eu sou convertido há muito tempo, mas que eu realmente tive um verdadeiro encontro com Jesus. Sério que você é convertido há muito tempo? Tô brincando, gente. Eu tirei onda com ele, gente, que eu já conheci ele na minha igreja. Tô brincando. Eu já conheci ele, meu pastor, falando bem dele. Mano, eu tenho um ator na Record que tá indo lá na Poema. O cara é muito top. Você precisa conhecer meu pastor. Eu botei lá em cima. E hoje ele é o pastor da nossa igreja de São Paulo. Que legal. Então, falando agora da Record, então. Eu nunca deixei isso ser maior do que o meu chamado. A primeira vez que eu entrei na Record, eu sabia o propósito de eu estar ali, sabe? Eu entendi. Então, quando você sabe de onde você veio e o porquê você está fazendo aquilo, nada muda. Realmente, os seus princípios são muito maiores do que qualquer... Cara, no meio artístico, todo mundo sabe, né? Rola muita coisa, rola muita, sabe, pessoas querendo muitas coisas com você e se você não tiver um princípio, você negocia. Então, a partir do momento que você tem um princípio, você entende o porquê você está ali, o pra quê, saber que foi Jesus que te colocou ali e tudo vem dele, tudo volta para ele, aí fica mais leve. Aí realmente você não negocia aquilo que você recebeu. Porque no filme é bem claro, a partir do momento que ele começa a ficar famoso, ele começa a negociar os seus valores. Começa a mudar. Ele tem uma família bonita. Né? A gente tá dando spoiler do filme, né? Ele tem uma família... acho que essa parte pode. Tem uma família bem bonita. Você não pode contar aquela parte, tô brincando. Morre todo mundo. Mas e ele começa a negociar isso por fama, por dinheiro, por sucesso. Então ele realmente quebrou os princípios que
que ele tinha. Ou seja, saber quem você é, de onde você veio, saber qual o seu propósito. Ter os seus valores muito bem definidos. Exato. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim, mano, se você quer ter dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus valores. O que é aquilo que o dinheiro não compra? O que é aquilo que a fama não compra? A família, porque você tem coisas que são inegociáveis. Eu acho interessante que na cultura judaica existiam 4 fases das riquezas, né? Uhum. E a fase mais baixa era o dinheiro. Depois do dinheiro, acima do dinheiro era a honra, né? Porque nem todo mundo que tem dinheiro tem honra. Verdade. Acima disso são os tesouros, né? E a Bíblia fala isso, acumular sempre tesouros no céu. E a última fase são as coisas negociáveis. Por exemplo, você me disse que tinha um filho, não foi, Daniel? Tem. Eu vou lhe dar... Tendo, né? Você, desculpa, falei isso aí. Erro de português, gente. Eu vou te dar 1 milhão pelo seu filho. Você venderia seu filho? Não, nunca. Vou te dar 10 milhões pelo teu filho. Não. Eu vou te dar 100 milhões pelo teu filho. De jeito Eu nenhum. vou te dar 1 bilhão pelo seu filho. Por que você não vende seu filho? Sabe por quê? Porque para você, ele é algo inegociável. Ele não tem preço, ele tem valor e nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Então, eu tenho uma lista, o Daniel, de coisas que, cara, eu não negocio de jeito nenhum. Muito bom. Não só a fama ou o dinheiro vai revelar quem a pessoa é, a crise também. A gente está vivendo uma pandemia. Quantas pessoas durante a pandemia a gente não viu e fala, caramba, essa pessoa pensa isso? Nossa, ela vai fazer isso? A crise, ela também revela quem nós somos, né? Não é só o dinheiro e a fama. Então, Exato. assim, ter os seus valores muito bem definidos vão te ajudar a não mudar, né? A não, Com certeza. não ser outra coisa que Não você não negociar, nasceu para ser. Tem uma coisa interessante também no filme, que até nesse momento em que eles vão à televisão para falar que o meteoro está chegando, que a cientista que acompanha essa entrevista, ela tem um momento que ela perde o controle e ela grita, vai todo mundo morrer, não sei o quê. E imediatamente ela vira meme. No mundo de hoje, tudo vira meme. Como é que vocês veem isso? Tudo Cara, é piada? Eu sei que você gosta de ver piada. Também gosto de ver piada Eu tenho na umas internet. figurinhas boas do Samuel. Vamos lá. Let's go up. Isso é bom ou é ruim? Depende, eu acho que tudo depende da situação, entendeu? Ver piada é muito bom, mas com a situação? Tipo assim, eu vou fazer piada, minha mãe tá morrendo, mano, vou fazer piada com minha mãe morrendo, entendeu? Tem limite. Mano, eu acho que tudo vai depender da situação, do ponto. Nesse caso, a menina tava lá dizendo, mano, o mundo vai acabar, e ela vira meme. Tipo informação, assim, né? Tinha uma coisa muito mais séria pra gente ver, a gente não se ligou, entendeu? Então eu acho que depende muito. Eu gosto muito da piada, mas eu acho que a piada tem hora. Tipo assim, eu sou muito piadista, mas eu não posso chegar na mesa que eu tô fechando os negócios, chegar dando uma piada, sem nada a ver, entendeu? Então eu acho que tudo vai depender da prudência e do momento. E até a questão do fake news, você acaba não, às vezes, dando valor para algo que é real e às vezes valorizando algo que não existe, sabe? Então, o meme eu acho que tem os dois lados. Tem um lado que, pô, é legal, é engraçado, mas tem um lado também que prejudica, que... Agora, é um mundo sem volta, né? Não existe mais um mundo sem meme. Não vai acabar nunca. Não vai acabar. Eu não tenho nada contra meme não, tá, gente? Até faço uns de vez em quando. Eu faço Pelo menos muito. a figurinha do Samuel não acaba. E eu faço muito. Não, e cara, o que eu acho interessante é que tem um livro do Anthony Wright, que é muito bom, que é Simplesmente Cristão. Muito bom esse livro. Que ele dá uma noção do mundo de hoje, né? Ele diz que antigamente tinha uma cidade, e nessa cidade ele tinha vários poços que jorravam água, né? Só que para manter o controle, as pessoas fecharam os poços com terra, de tal maneira que a água só saía de uma única fonte. Só que com o tempo de tanto se pressionar, os poços voltaram a jorrar água, saiu a terra. Só que teve um detalhe, alguns poços saíam água limpa, alguns poços saíam água suja, outros poços não saíam água, outros poços saía quem não dava. E hoje a informação, cara, hoje você não tem controle mais de onde vem a informação, porque qualquer pessoa pode dar uma informação. Exatamente. Hoje, eu acompanho o Flamengo, mano, eu amo o Flamengo. O tanto de jornalista que o cara não sei de onde saiu, que é jornalista do Flamengo, mano, e o pior é que o cara são bom, é uma parada que você não controla. Então, hoje tá até chato, vai ver uma contratação. Mano, é tanta gente, tanto rumor que você não sabe nem se é verdade. Exatamente. Porque você não tem mais como controlar, sai de todos os lugares. Esse é um excelente exemplo, não porque é sobre o melhor clube do mundo, mas... Eu brincando, gente. Mas é porque é isso, você quer acreditar, se você gosta de um assunto, você quer acompanhar
Só que tem tanta gente falando, as informações acabam te confundindo, você não sabe o que é verdade, o que é mentira. E aí, muitas das vezes as informações elas são contraditórias. Certeza. E aqui está um outro ponto muito interessante do filme, que é até o motivo do nome dele, né? Chega um determinado momento em que o meteoro ele pode ser visto do céu. Muitas pessoas não estavam acreditando que ia vir um meteoro acabar com a Terra. E os cientistas estão dizendo, gente, olha para cima, preste atenção, é verdade o que eu estou falando. Vocês me ignoraram esses meses aqui, olha para cima, tá vindo aqui o meteoro, vai acabar com a Terra. E o governo e outras pessoas que tinham interesse em desviar a atenção, em botar em outro caminho, e eles fazem automaticamente a campanha não olhe para cima. E o mundo de hoje é isso, né? Ah, vai vir o Jorge Jesus, não vai vir o Jorge Jesus. Agora é o Paulo Souza, não, agora é não sei o quê. Como é que a gente vai acreditar, cara? De onde vem a informação correta, né? De onde vem? Eu queria que você falasse sobre isso. Aliás, sabe, tem uma coisa interessante? Você é um cara que quando começou a sua mensagem e o seu canal deu certo e começou a vir patrocínio, começou a entrar dinheiro, mas começou a sair muito dinheiro. Você começou a gastar muito, isso, né? E aí você teve um momento que você teve que estudar educação financeira. Isso. No mundo de hoje tem muita gente que ensina educação financeira. E muitas pessoas falam o seguinte, você tem que... eu vou te fazer rico em um mês. Eu vou triplicar o seu trabalho. Outras pessoas falam, não, isso é impossível, isso é mentira, não tem como. Ou seja, olha para cima ou não olha para cima? Em quem que as pessoas acreditam? Fala aí com a sua experiência de quem se educou financeiramente. Eu acredito que... em que as pessoas acreditam, né? Eu sempre gosto de consultar várias autoridades. Eu não consulto só uma, eu gosto de consultar várias autoridades no assunto. Mano, quem é autoridade nesse assunto? Por exemplo, eu vou te fazer rico em um mês, eu vou te dar um investimento dando tanto. Cara, eu sempre achei o mercado soberano. O que é que o mercado está falando sobre isso? O que é que o mercado fala a respeito disso? Então, eu me guio olhando para as autoridades, eu me guio olhando para a prática de como acontece. Por exemplo, cara, eu vou te fazer rico em um mês. Como esse cara vai me fazer rico em um mês? Porque às vezes você vai ficar rico em um mês, mano, você não tem nem condição de receber essa riqueza, vai perder tudo. Muitas das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam pobres de novo, porque elas não têm estrutura para ganhar esse dinheiro. Então eu penso, cara... Um rico em um mês... Sabe nem como gasta, né? Você não sabe, não. Você perde tudo. E outra coisa, como é que vai ser isso? Porque para pensar, se ficar rico em um mês fosse tão fácil, todo mundo ficaria. Claro. Todo mundo ficaria rico. Então, porque nem todo mundo é rico. Então, eu olho também a lógica da parada. Tem coisas que, mano, falta lógica. É só um pouco de pensar que você vê, cara, essas informações são inverídicas. Desconfiar, né? Eu sou conservador e eu acho assim que, cara, eu sempre desconfio, eu sempre fico com o pé atrás em tudo. Só que eu sempre olho várias fontes. E eu sempre observo o que é que especialistas, autoridades estão falando sobre o assunto. Então, tipo assim, quando eu quero saber algo, vou dar um exemplo, sobre Jesus. Será que isso eu vou olhar, mano, o que é que os grandes nomes da teologia, as pessoas, elas estão falando? Porque às vezes o cara vem, mano, descobrir algo novo aqui. Isso é algo totalmente novo, é uma revelação nova. Mas espera aí, mano, você não pode dizer que tem uma revelação nova e muitas vezes você desconsiderar que a teologia é feita há 2000 anos. E como é que isso se aplicou na história da igreja? Como isso aconteceu? Será que isso é verdadeiro? Então eu gosto de ver essas fontes assim. Excelente. E aí, Beto, não olhe pra cima, olhe pra cima. Dá pra ficar rico em 30 dias? Não dá. O Beto é rico, então. Nós temos vozes Ele é rico. Contraditórias em tudo na vida. Várias questões, você que estiver nos acompanhando agora, certamente você está pensando, eu tenho dúvida sobre um assunto, tem alguém que fala que pode fazer, tem gente que fala não faz. Em quem que a gente acredita? Onde a gente encontra a verdade, Beto? Fala... Cara, por um bom tempo, assim, por falta de conhecimento, eu ficava muito confuso, sabe? Entrava numa crise de, cara, será que eu faço isso ou faço aquilo? Será que eu faço esse curso ou faço esse? Esse fala que é um mês, esse fala que demora um ano, esse fala que é a longo prazo, mas esse é mais rápido. Então, minha necessidade... Eu aprendi a não caminhar por uma necessidade, mas sim pelo propósito. Muito bom. Entendeu? Ótimo. Então, eu vou buscar referência. Para eu fechar um curso hoje, sabe, eu vou pesquisar muito. Eu vou pesquisar quem é o cara que está fazendo aquele curso, quem já fez aquele curso, sabe, para ver se ele vai me agregar, se realmente, cara,
olha para cima, olha para baixo, sabe? Ou uma pessoa que eu não conheço, não tenho referência, pode ser que até seja bom, mas como eu não tenho referência, não sei quem é, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fechar, entendeu? Excelente. Então, eu busco conhecer, realmente pesquisar, e não só porque alguém falou que, se alguém falou, eu vou fazer. Não ir pela ideia. Tem um ditado que diz assim, não vá pro supermercado com fome. Porque se você for pro supermercado com fome, você vai comprar bem mais. E aquela coisa, mano, você não precisa, não vá com fome, né? Aquela coisa, desconfie, pesquise, busque referências, tudo que o Beto falou, tipo assim, cara, e na dúvida, tem aquela frase, e na dúvida, não há dúvida. Tipo assim, eu não compro nada na dúvida. Se eu tiver na dúvida, eu seguro. Olha, um grande exemplo aqui que a gente viveu. Quando eu fui casar, eu reconheço muito o chamado da minha esposa. Né? E eu vejo que o Samuel é um cara que potencializa muito, que impulsiona muito a esposa dele. Eu fui falar com ele sobre casamento. Sabe? É uma referência que eu tenho, um cara que trabalha junto com a esposa. Eu falei, cara, ele pode me ajudar. Então eu tive um tempo de mesa com ele, de conversa, para eu entender o que eu poderia fazer para ajudar a minha esposa. Então eu sempre vou aonde eu conheço, aonde eu sei que realmente vai vir informações verdadeiras. Se ele falou a real para mim, eu tô descobrindo, mas... Você nem pagou, viu? Já posso cobrar. Pessoas pagam muito para ter esse momento que incrível, você teve de graça. Foi muito bom, me ajudou muito no casamento. Que legal, mano. Eu fico feliz, viu? Olha só, a verdade existe. A verdade existe. Por mais que tenha pessoas falando de algum lado que sim, outro diz que não... A verdade existe, só existe uma verdade, né? Na vida, não tem como você fugir muito disso. Há muitas versões, mas a verdade é uma só. Tem um momento do filme em que tá tendo lá um comício do governo, aí o meteoro tá vindo, uma pessoa que tava ali, e apoiadora, vê o cometa chegando e fala, é verdade, o meteoro tá vindo. E aí ele muda de lado. Porque a verdade transforma. A verdade muda. E eu acho que tem um ponto desse filme, que eu falei lá no início, que tem que é um ponto cristão. Tem um personagem que ele aparece no filme roubando um mercado, aí ele conhece a cientista que estava isolada do mundo, se envolve com ela, e numa conversa ele conta que ele teve uma criação cristã evangélica, mas ele não gostava muito disso. Então você vê, é o cara que está fora da igreja, que nega aquele passado dele. Só que quando ele também vê que o meteoro está chegando e a Terra vai acabar, ele faz uma oração e ele começa a pedir perdão e agradecer a Deus. A verdade transforma. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Que verdade é essa que transforma? Mano, pra mim a única verdade absoluta que existe é Jesus. Jesus é a verdade. Então é através de Jesus que nós somos verdadeiramente transformados, né? Então a verdade que é Cristo, ela transforma. Ele diz, eu sou a luz do mundo, né? E quando a luz chega, não tem espaço para treva, porque a luz revela muita coisa, né? Então a escuridão só chega até a luz chegar. Eu tenho uma história que uma vez um rap me contou, que foi muito legal, que ele disse que tinha um cara que estava preso e ele aceitou a Jesus, né? E aí eu tinha um pessoal tentando falar com ele e ninguém conseguia. Aí ligaram para um celular dentro da prisão. Chama o fulano lá, né? E aí foi passando, para mandar pro fulano, para mandar pro fulano, Aí quando chegaram para ele, disse assim, tá aqui o celular. Aí disse que ele olhou, cara, diga a ele que sabe da minha visita, eu não posso falar agora. Aí o rap olhou para mim e disse assim, cara, as trevas só duram até chegar a luz. Não tem como. Onde a luz está, as coisas vão mudar. E eu acredito nisso, cara. A parada só muda quando realmente Jesus chega. E quando Jesus chega, não tem como ficar. E ele é a única verdade. Ele é a verdade que transformou minha vida, mano. É a verdade que me tirou das drogas, que me tirou de tudo de ruim que eu fazia, me fez ser um bom marido, me fez ser quem eu sou hoje. Então, pra mim, é Jesus. Excelente. Pra mim também a verdade sempre vai ser Jesus. É a verdade que liberta, que cura, que restaura. Essa parte do filme, ela, comparando com os dias de hoje, é muito, muito real, né? As pessoas às vezes buscam... O cara é ateu, mas na hora que acontece alguma coisa, meu Deus, me ajuda, sabe? Se tu existe, tô aqui. Eu tô aqui, eis-me aqui. Só é ateu até na hora da morte, né? Depois que a Deus, né? Então, eu acredito realmente que essa verdade é Jesus. É um amor assim incondicional que troca de lugar comigo e com você, um amor que restaura, que cura. Então, a gente ter esse relacionamento com ele, essa busca, sabe? De não apenas conhecer, de ouvir falar, mas de realmente ter intimidade.
Não adianta eu falar para você me perguntar do Samuel, se eu só conheço ele de vista, eu não vou saber o que falar dele. Mas se eu caminho com ele, se eu sei como é a vida dele e tal, se eu tô perto dele, eu vou saber te falar e você vai conhecer melhor o Samuel. Então acho que o nosso relacionamento com Jesus tem que ser nisso, sabe? Ele não prometeu que teria estrada sem acidentes, noites sem tempestades, mas ele falou, cara, permanece. Eu tô aqui para ter um relacionamento, ele é pai, sabe? Ele tá sempre disposto, sabe? Quando Pedro tá afundando, Pedro grita, mas Jesus estava do lado, ele só estendeu a mão, entendeu? Então, a gente tá no Jesus misericordioso. E todas as vezes, como na cena do filme, o cara vê, cara, eu vou morrer, Jesus olha para mim, ele vai estar lá, disposto a te estender a mão. Mas é muito mais gostoso você ter esse relacionamento, você caminhar com ele, você ter uma vida. Cara, eu preguei esses dias, se eu soubesse, Jesus também teve, meu testemunho é muito incrível, um dia eu vou poder contar para vocês. Se eu soubesse que viver uma vida com Cristo era tão surreal assim, era tão loucura, uma loucura tão boa assim, eu teria, sabe, vivido isso muito antes. Muito antes. Mas um dia o Mark Schubert falou, cara, tudo que você passou na sua vida até hoje é para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Exatamente. Então é por isso que a gente realmente tem que abrir a nossa boca, tem que comunicar. E comunicar a realmente verdade. Falar aquilo que liberta. Agora, a gente está aqui chegando no final, quero só pedir para que você pegue o link, manda para o seu amigo e amiga. Ficou com alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje? Bota um comentário aqui que eu quero ler o que você achou do que nós estamos falando. Tem uma coisa que eu quero abordar que tem a ver com esse assunto final que a gente pegou aqui. Muitas pessoas hoje falam de Jesus porque está na moda, porque é legal, porque dá audiência. E elas usam Jesus, mas elas não apontam para Jesus, né? Eu estou falando de pessoas que querem pregar, querem, né? É diferente de quando você usa o exemplo. É o meu caso. Eu falo da comunicação de Jesus. Mas eu não me coloco como um líder espiritual, um guia, um guru. Não é a minha. Eu sou um comunicador que usa o exemplo de Jesus, que é o maior comunicador de tempo. Mas tem gente que está falando de Jesus o tempo inteiro, não sei o quê, mas as pessoas nunca apontam verdadeiramente para Jesus. Só usam Jesus. Queria saber de vocês, como é que as pessoas podem ter certeza que elas encontraram Jesus, como que elas podem encontrar Jesus? Qual é o caminho para encontrar? Você quer identificar aquela pessoa que está apontando ou não, Jesus? Não, porque quem está nos acompanhando agora pode falar, mas como que eu vou saber se eu estou ouvindo uma pessoa que realmente está falando de Jesus ou é alguém que está só usando? Aí essa pessoa, porque não existe mais intermediário entre Deus e um homem. Essa pessoa tem condição de encontrar Jesus. Como é que ela faz? A pessoa que aponta Jesus, aponta para aquilo que é importante para Jesus. O que é importante para Jesus? Cumprir o propósito que ele veio aqui. É restaurar todas as coisas, céus e terras, em Cristo, através de Jesus. Então, a pessoa que aponta Jesus, ela está apontando para isso, e não para o seu próprio reino. A pessoa que não aponta Jesus, ela pega as demais coisas que serão acrescentadas e aponta como importante. Porque, cara, de verdade, eu ganhar dinheiro, cara, é uma consequência. Ela nunca pode ser uma consequência maior do que apontar o reino de Deus. E, cara, e na mensagem do evangelho, o maior beneficiado nunca sou eu, são as pessoas. Então, quando eu entendo que o reino, ele é coletivo, não é pai meu, é pai nosso, que aponta para o propósito de Jesus, porque o cara tá falando às vezes coisas que Jesus não falaria, que não aponta para o propósito de Jesus. Então, né? E qual é o propósito de Jesus? Restaurar tudo. O propósito de Jesus é salvar a humanidade. O propósito de Jesus é melhorar a vida das pessoas através de um relacionamento com ele. Agora o cara não está apontando para o propósito, está apontando para a minha vida. A minha vida vai melhorar. O que eu vou fazer? Então eu acho que isso aí já é um bom indício. Um bom indício, excelente, muito bom. Muito bom. Cara, eu lembro que uma vez me desafiaram a viver Mateus 6,6. Eu estava voltando para a igreja e eu não sabia o que fazer. Aí a única coisa que eu sabia é que eu precisava entrar no meu quarto e fechar a minha porta. Eu lembro que nesse dia, à noite, no meu quarto, por muitos anos, eu entrava no meu quarto para chorar. Porque eu era um cara meio depressivo, tentei suicídio e tal. Eu olhava pro espelho e falava, Beto, você nasceu para dar errado. Mas esse dia eu entrei com um foco diferente. Eu fechei a porta do meu quarto e falei, Jesus, a tua palavra diz que é para fechar a porta. Eu já fechei. E agora eu não sei o que fazer. E de repente eu comecei a falar santo, 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 santo. E a presença de Jesus veio muito forte no meu quarto. Ali eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu não precisei de um pastor, sabe, de um pregador, de alguém para falar do amor de Jesus. Eu senti a presença de Deus ali. Eu falei, cara, esse é meu pai. E eu tenho certeza que se você colocar o seu filho numa sala escura e eu chamar ele pelo nome, ele vai falar, essa voz não é do meu pai. Eu não conheço a voz, calma, eu nem vou. Mas no mesmo quarto escuro, se você chamar o seu filho, não, essa voz eu conheço.
essa voz é do meu pai, então eu vou seguir em direção a ela. Então acho que a pessoa tem que ter esse discernimento. Quando ela tem relacionamento com Jesus, ela sabe ouvir a voz, ela sente paz, ela sabe o direcionamento seguir. Excelente. Por mais que esteja no meio de uma confusão, um meteoro caindo na terra, fala, mano, é Jesus que tá falando, é meu pai, então eu vou escutar, eu vou olhar para cima. Em resumo, conheça Jesus e sua palavra que você vai estar feito, você vai saber. Você tá salvo. Você vai saber. Era para falar do filme, não olhe para cima. A gente acabou olhe para Jesus. No assunto mais importante que tem, de fato é. Então, olhe para cima, né? De onde vem o socorro? Vem do alto, olhe para cima. Cara, quero muito agradecer a presença de vocês, Beto Malvão, Samuel Nova. Obrigado. Foi ótimo estar aqui. Vocês estão com o microfone para fazer considerações finais. Pode começar, você é o pastor. Bom, a gente falou tanto de secreto, né, de intimidade com Jesus. Eu acho que o grande foco é esse, é que a gente consiga realmente ter esse relacionamento, que é o verdadeiro propósito de tudo. Tudo vem dele, tudo volta para ele. E que a gente consiga discernir, ter a sensibilidade de ouvir essa voz. Que por mais que o mundo fale tudo ao contrário, quando a gente escuta a voz do céu, a gente sabe que a gente está na direção certa. Muito bom, muito bom. Cara, eu faço das palavras do Beto as minhas palavras e eu te aconselho a viver aquilo que Jesus quer que você viva, entendeu? Então conheça Jesus. Por exemplo, se eu tiver que dar um presente de um amigo secreto para você, mano, eu não sei, eu não faço ideia do que te dar de presente. Claro eu faço agora que você me falou. Camiseta do Mengão. Claro que sabe. Eu vou, pronto. Porque pode dar todo ano, que eu não vou reclamar. Todo ano, mesmo presente, eu vou gostar. Mas porque eu sei, porque eu te conheci em uma tarde e já percebi. Quando eu não te conhecia de jeito nenhum, eu não fazia ideia. Exatamente. Então, com Jesus é a mesma coisa. Cara, procure conhecer Jesus. Através da sua palavra, através da intimidade, entra no quarto, busca ele. Porque quando você buscar Jesus, quando você realmente procurar conhecê-lo, através da sua palavra, através do seu secreto, cara, você vai saber o que você precisa fazer, porque você vai agradá-lo. Agora, se eu tiver que dar um presente de amigo secreto à minha esposa, é muito fácil. Inclusive, saindo daqui, eu vou comprar comida coreana. Eu já sei que eu posso levar comida coreana, que ela ama comida coreana. Mas por que eu sei que ela ama comida? Porque eu convivo com ela todos os dias. Então, busca Jesus, cara. Entra no seu secreto, esteja com ele, dedique tempo. E quando eu digo dedicar tempo, não é 5 minutos. As pessoas acham que buscar Jesus é você chegar no quarto e tu sabes. 5 minutos, tu sabes. Não, cara, Jesus quer te ouvir. Por mais que ele saiba tudo, ele quer ouvir de você o que é que você acha. Verdade. Então, seja vulnerável. Às vezes a gente acha que Jesus é besta, que a gente fala coisas acreditando, porque muitas vezes nós não estamos orando, nós estamos conversando conosco mesmo de maneira religiosa. Eu estou conversando comigo de maneira religiosa. Mas, cara, abre o coração, rasga o coração, pode ser sincero com Jesus, que ele vai se revelar a você. Gente, nós falamos hoje sobre o filme Não Olhe Pra Cima. E eu queria encerrar só com uma dica para você. Esse filme também fala sobre alienação, né? As pessoas estão meio que alienadas da realidade. E o que é ser um alienado? O que é viver fora da realidade? Eu acho que eu fiquei pesquisando uns conceitos e o que eu achei melhor para compartilhar com vocês é o seguinte. Se você... Né, quando é que você sabe que você está sendo influenciado, manipulado, ou seja, você está alienado? Quando você não tem conceitos bem estruturados, a gente falou sobre isso hoje, e começa a deixar que outras pessoas decidam por você o que tem que ser feito. Quando você abre mão de decidir o seu passo para que outra pessoa te diga, pode fazer isso, pode não fazer isso, você está alienado da realidade, alienado da sua própria opinião. Então, fortaleça seus conceitos, ouça os conselhos que Beto e Samuel deram aqui hoje. Assista ao filme se você não assistiu ainda e comenta depois aqui para ver se você acredita ou não acredita no que a gente falou, tá bom? Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui, principalmente que eu estou do lado dos meus pastores, Beto. Muito bom. Top demais. Obrigado, meus amigos, muito bom. Eu agradeço muito pela audiência, a gente volta em breve com mais um Pode Comunicar. Eu desejo a vocês saúde e paz.